Glória a Deus. É com muito temor que eu venho aqui trazer uma palavra para vocês. Realmente a nossa casa tem vivido experiências incríveis e eu dou glória a Deus por isso. E antes de começar, eu queria compartilhar algo que está no meu coração, né? Existem 3 tipos de pessoas aqui dentro, nesse lugar, nesse momento, né? Tem aquelas pessoas que são uma inspiração para a nossa vida. Tem pessoas que elas são inspiradoras natas, a gente olha para elas e quer copiar, quer ser parecido, quer ver o que ela tem feito, porque isso realmente nos inspira. Existe um outro grupo de pessoas, que são as pessoas que se permitem ser inspiradas por outros. Existem pessoas aqui que olham para um pastor, que olham para os nossos apóstolos e falam: uau, eu preciso disso, eu preciso ouvir o que ele tem a falar, eu preciso estar próximo, eu preciso viver essa experiência que ele está vivendo. Tem pessoas que se permitem ser inspiradas, e porque você se permite ser inspirado, se você está nessa condição, cara, você vai ser inspiração para outras pessoas. Se você se permite ter um mentor, se você se permite ser discipulado em humildade, cara, esse ciclo funciona, e você vai ser voz para uma multidão. No entanto, existe outro grupo de pessoas, que olham para aqueles que são inspiradores, e que olham para aqueles que se sentem inspirados e criticam eles. E fala: poxa, por que você perde seu tempo seguindo tal pessoa? Por que você perde seu tempo fazendo isso, fazendo aquilo, só porque alguém te direcionou? Cara, se desarma disso. Essa visão é maravilhosa, o discipulado é maravilhoso. Não se permita ficar no terceiro grupo, porque se você deixar alguém ser inspiração sobre a sua vida, cara, você vai fazer a diferença nesse tempo, amém? Então, comece esse seminário abrindo mão de todo o preconceito, abrindo mão de toda a crítica, permita Deus falar com você. Porque se você abrir seu coração nesse nível, velho, a sua vida vai mudar radicalmente e você vai viver a experiência de ser sal da terra e luz do mundo. Quem quer viver essa experiência? Então, repita comigo assim: Senhor, eu limpo as minhas mãos, eu limpo o meu coração e eu me entrego para o discipulado. Eu me entrego para o treinamento. Quem pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Uhul! Glória a Deus. Abram comigo em Lucas 18:18. Lucas 18:18. Eu vou falar essencialmente de evangelismo. Eu vou falar essencialmente sobre ganhar vidas. E cara, você vai sair daqui com uma experiência prática com Deus. Você vai sair daqui em outro nível. Você vai sair daqui realmente sabendo o que é o avivamento, amém? Lucas 18:18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há ninguém bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho feito desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Mas ouvindo isto, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E Jesus, vendo que ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que possuem riquezas. Aí você vai falar: pô, é um pedido de oferta a palavra. Não necessariamente. Esse jovem, ele tinha no coração dele um desejo muito coerente. Ele falou: poxa, eu quero herdar a vida eterna. Ele viu Jesus ali passando, falou: rapaz, Jesus é um cara realmente especial, sobrenatural, o maluco anda sobre as águas. Esse cara é diferente, então eu quero algo que tem dele. Eu quero viver a experiência que esse cara está vivendo, eu quero ser um discípulo dele. Ele chega diante de Jesus com essa visão, com essa vontade, e é super coerente. No entanto, Jesus olha para ele e fala: cara, faz o que tem que ser feito. Ele fala: não, já sou um bom moço. Aí as pessoas no mundo, eu tive essa experiência quando eu ganhei meu irmão para Jesus. No começo foi meio difícil, porque ele falava: não, já sou um cara do bem, não mato, não roubo, não faço nada, tal. E Jesus fala para ele: cara, não adianta ser bonzinho, não adianta ter bons costumes. Você tem que sair desse limbo e entrar no elo do relacionamento. Você tem que ser um servo bom e fiel. E Jesus fala: larga tudo e me segue. Ele fala: poxa, eu só queria a vida eterna, eu não queria o compromisso. Ele só queria isso. Todo
Todo mundo está querendo isso. Ele só queria a vida eterna, ele só queria ser amigo de Deus, mas ele não queria investir tempo na presença de Deus. Esse tem sido um desafio, né? Às vezes a gente quer o Deus que dá a promessa, mas não quer investir um tempo de joelho no chão, né? E hoje em dia, esse assunto de espiritualidade está muito em alta, né? Esses dias eu estava num café, antes da aula de inglês, eu estava lá esperando, faltavam uns 10 minutos para começar a aula, aí sentaram duas moças do meu lado, e as mulheres estavam fritas falando de cartomante, espiritualidade, não sei o que lá. Eu falei, gente do céu, esse povo está muito louco, né? Não tinha nem pé nem cabeça a parada que elas estavam falando. E eu olhei assim e falei, Senhor, eu sou um pastor, eu não posso deixar essas mulheres saírem daqui sem saber que o Senhor existe. Aí Deus me deu uma direção lá, me deu uma palavra que eu exatamente não lembro qual é. Não sei, eu acho que era da armadura de Deus, não lembro. Aí eu estava meio nervoso, estava no meio daquele café, uma zona ali, não dava para eu parar e meter a mão na cabeça delas, porque ia manifestar. Elas foram num lugar que manifesta. Aí eu falei, caraca, velho, eu escrevi num papel, eu ouvi de Deus ali, eu escrevi para elas um papel, eu cheguei na mesa delas e falei, cara, é o seguinte, vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui, obviamente, mas Deus pediu para eu te entregar esse recado. As mulheres ficaram assustadas, caraca, é de Deus mesmo, porque nós estávamos falando dele. Eu falei, eu sei. Aí como estava na minha hora, eu fui embora, mas o fato, eu contei essa história porque as pessoas querem, as pessoas buscam, as pessoas não conseguem mais viver somente nela, somente aqui, somente no trabalho, somente na escola, somente nas coisas do dia a dia. Nós não somos completos se Jesus não entrar no nosso coração, isso é um fato. E esse jovem rico viveu essa experiência, falou, pô, não sou completo. Aí Jesus falou, pô, larga tudo e me segue. Ele falou, uau, o senhor é meio fera, hein? Então, o jovem rico, ele não sabia que conquistas eternas e nobres acontecem depois de tomadas de decisão importantes, né? Nós queremos viver coisas importantes, mas sem pagar o preço proposto, né? Eu conheço muitas pessoas e um dia eu tive com o Bernardinho da seleção brasileira de vôlei, e ele falou para mim, cara, o segredo é que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. E ele falou, cara, se você se prepara, você vence, mas se você só quer vencer, você não se prepara. Eu falei, uau, deve ser por isso que a seleção brasileira de vôlei vai e avança, né? Falei, esse cara é dos meus. Aí eu dei meu livro para ele, eu falei, o senhor merece. Não, foi um encontro muito bom. E o fato é que as gerações estão mudando, mas elas não querem pagar o preço da preparação. As pessoas querem a vitória, mas não querem entrar em campo para jogar. Parece o São Paulo Futebol Clube. Parece. Para nós, São Paulinos, tem sido um desafio. Mas o fato é que o jovem rico, ele não quis pagar o preço do compromisso, e muitos de nós não queremos pagar o preço do Evangelho. Isso é uma verdade. Nós não queremos nos expor, nós não queremos passar vergonha, nós não queremos evangelizar. Cara, a gente quer ter uma célula cheia, a gente quer ter uma rede lotada, a gente quer ser líder de multidão, esperando que alguém traga as vidas no nosso lugar. É uma manhã de despertar, porque Deus está colocando responsabilidade pessoal aqui em cada um de nós. Cara, para o avivamento acontecer, para essa multidão que nós sonhamos chegar, para nós sermos íntegros na presença de Deus, a gente vai ter que pagar um preço, né? A gente vai ter que investir um tempo nessa caminhada, a gente vai ter que se dispor a fazer a diferença prática na vida das pessoas. Que às vezes a gente fala, não, mas eu oro para que venham as vidas, a fé sem obras é morta. Não, mas eu faço e aconteço, mas é que eu não tenho muito tempo. Cara, você vai ter que pagar um preço. O jovem rico, Deus pediu tudo. Jesus pediu tudo para você, Deus não vai pedir tudo, Ele vai pedir um tempinho só. Ele vai pedir um pouco de coragem, Ele vai pedir um pouco de ousadia. Amém? Então, nada grande vem sem esforço. A gente não quer aprender, a gente não quer fazer, mas a gente quer colher, né? Se você acha que o preço da preparação é caro, querido, mais caro mesmo é o preço da negligência, né? Na parábola dos talentos, Mateus 5:26, aquele cara que tinha um talento, ele foi negligente, ele pegou o talento e guardou. E a palavra fala que ele foi um servo mau e preguiçoso, ele foi uma pessoa negligente. E porque ele foi negligente, o servo ainda falou, ó, pega esse talento aqui e dá para aquele que tem mais, né? Quem se esforça mais, colhe mais.
E se a gente ficar nessa desse um talentinho, não, vou guardar, vou fazer depois e tal, vou procrastinar a minha responsabilidade enquanto evangelista, cuidado para Deus não olhar para você e falar, nossa, que cara preguiçoso. Cara, que jamais Deus olhe para nós e nos tenha dessa forma. Que jamais Deus olhe para nós e fale, poxa, eu dei mais condição para ele e ele usou só um talento. Deus está dando talentos nas nossas mãos, para que a gente possa ir e dar frutos, amém? O futuro, ele é construído pelas decisões que tomamos, pelas escolhas que fazemos e não pelas desculpas que damos. Eu estava falando com o João ali no fundo agora há pouco, ele falou, você vai naquele lugar e tal, eu falei, não vou e tal, contei uma desculpa. E ele olhou para mim e era uma desculpa realmente. E a verdade é que toda desculpa ela é boa, né? Ninguém dá uma desculpa falando, essa desculpa é ruim. Toda vez que você tem uma justificativa, você fala, não, ela é boa, eu não fiz exatamente por causa disso. Ninguém chega numa pessoa e fala, não, olha só, eu não fiz esse relatório, porque eu vou até criar uma desculpa que é ruim, mas eu não fiz porque... Ninguém explica uma desculpa. Quando você tem uma desculpa, você fala, não, essa desculpa é boa, ela é coerente. Eu fiz assim porque, foi infalível, eu tive esse evento, eu tive esse imprevisto, não é verdade? Então, cara, toda desculpa ela é muito boa para você. Agora olha para o reino de Deus e veja se essa desculpa está deixando o reino de Deus melhor ou pior. Né? Olha para a sua desculpa e vê se essa desculpa está trazendo pessoas para perto de Jesus ou não. Né? Porque toda desculpa é muito boa. E no caso do jovem rico aqui, Jesus cobrou dele algo, cara. Deixe de ser evangélico, abra mão das suas desculpas, vem e me segue, disse Jesus. O primeiro passo é seguir a Jesus, por isso que eu comecei falando, cara, deixa pessoas te inspirarem. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Se você não se relaciona com o seu líder, com o seu pastor, com alguém da sua geração que é mais sábio que você, se você não se permite ser influenciado por alguém que é mais sábio que você, dificilmente você vai ser inspiração para alguém, dificilmente alguém vai te seguir. Esse ciclo ele funciona, ele é real, você tem que se permitir ser discipulado. Amém? O fato é que o convite para se tornar um discípulo assustou esse jovem, porque ele não queria abrir mão desse compromisso, ele não queria abrir mão da vida que ele tinha por um compromisso, e seguir Jesus é um compromisso. Seguir Jesus requer uma coerência nas atitudes e nas posturas. Tá? Você não pode seguir Jesus do jeito que você criou, como deveria ser. Existe uma coerência que você precisa seguir. Amém? E a verdade é que muitos de nós até querem ser discípulos, muitos entendem que precisam ser discípulos, mas querem permanecer com a mentalidade de um evangélico ou de um mero simpatizante da obra de Deus. O avivamento ele não acontece por simpatizantes da palavra. O avivamento acontece via discípulos. Você tem que olhar para a palavra e desejar viver ela. É assim que o avivamento acontece, amém? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, tem 150 milhões de pessoas que não estão na igreja, que não conhecem a Jesus. Existem pessoas a serem evangelizadas, tem 150 milhões de brasileiros perdidos, longe do caminho de Deus. Tem 150 milhões que não conhecem a palavra em verdade. Existem 7 mil nações que ainda não foram evangelizadas pelo mundo. 2,9 bilhões de pessoas nesse momento vão para o inferno sem conhecer a Jesus. Cara, nós temos trabalho a fazer. Nós temos uma missão a cumprir. Nós não podemos ficar acomodados sabendo que pessoas estão indo para o inferno e tudo bem. Não está tudo bem. Nós fomos comissionados a fazer a diferença nesse tempo. Nós não podemos olhar para esses 2,9 bilhões de pessoas e falar tadinhos. Não podemos. Nós temos um compromisso com o reino de Deus. O fato é que muitas nações estão sendo evangelizadas, muitos projetos de evangelismo estão acontecendo em torno do mundo, o Oriente Médio, a América do Sul, muitos lugares estão sendo visitados por missionários. O cristianismo é sim a religião que mais cresce, é sim o movimento que mais cresce, mas ainda é pouco, porque, cara, Jesus só vai voltar quando o mundo inteiro conhecer a Ele. Então tem 2,9 bilhão de pessoas, nem sei onde cabe 2,9 bilhão de pessoas, saca? Cara, por outro lado, presta atenção nisso, a gente está vivendo, esse momento é o tempo que tem mais seres humanos vivos no globo terrestre. Nunca teve tanta gente viva no mundo. E nós podemos fazer parte da maior colheita de almas da história. Quem quer fazer parte disso?
Nós podemos fazer parte da maior colheita de almas da história. Nunca teve tantas pessoas vivas no mundo e Deus está nos comissionando a fazer a diferença na vida delas. Cara, é para nós isso. Não é para o discípulo que você vai ganhar, que tem um dom de evangelismo um pouco mais aflorado do que o teu. Não, é para você também. É para nós. Amém? Cara, a gente tem que estar fissurado por esse movimento. Mateus 24:14. E posso te dar uma notícia? Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado para toda a humanidade. Olha o que está escrito em Mateus 24:14. A boa notícia sobre o reino é essa. A boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. Cara, Jesus só vai voltar quando as pessoas conhecerem Jesus. E você não pode administrar isso, falar, não, eu vou evangelizar pouco para eu ficar mais tempo na boa. Não pode. Você não pode falar, minha vida é muito boa que eu quero viver mais. Que tem gente que às vezes olha e fala, não, tá tão legal, cara, eu jogo bola de sábado, eu faço as paradas todas, então eu vou fazer um balanço, para que quando Jesus volte eu já esteja morto. Cara, esquece isso. Amém? Amém. Quem está comigo? Amém. Cara, o meu coração arde por esse tempo. O meu coração arde por essas pessoas. O meu coração arde por pessoas que não conhecem a Jesus. O meu coração arde pelos lugares onde a palavra não pode ser pregada, cara. Aí você pode falar, não, o pastor Edu é playboy, gerente e tal, não sei o que lá. Cara, mais do que tudo isso, eu sou apaixonado por Jesus. E eu preciso ser o embaixador do reino de Deus. Eu sou alguém autorizado pelo reino de Deus, autorizado pelo próprio Deus a fazer a diferença nesse tempo. Nós somos a concessionária autorizada de Deus. Nós temos a condição de fazer o que Ele nos deu a fazer. Nós podemos fazer isso porque Ele nos comissionou, Ele nos autorizou a fazer isso, amém? Imagina que Deus é a montadora, Ele montou todos nós. E nós somos a concessionária autorizada. As pessoas só podem vir comprar um carro através da concessionária. As pessoas só podem vir para o reino através de você. Saca? Nós somos esse exército que vai fazer a diferença nesse tempo. Amém? Por isso, a gente precisa sair da igreja. Precisa sair do sofá. Precisa sair das redes sociais. Precisa botar a mão na massa. Né? Precisamos. As redes sociais, elas são muito importantes. Elas ajudam. Eu já fiz um cara aceitar Jesus pelo WhatsApp. Eu gravei um áudio, ele repetiu lá do outro lado, ele aceitou Jesus, depois me mandou um testemunho que Deus fez um milagre na vida dele. Cara, tudo isso é muito legal, mas você tem que sair do sofá também. Não dá para você comprar um mailing na Santa Efigênia de WhatsApp e sair disparando mensagem, saca? Tá claro ou não? E aí, a história nos mostra uma série de avivamentos que aconteceram, né? O mais que a gente está ouvindo mais agora, até por causa do teatro, é aquele avivamento da Rua Azusa. E a gente fala, nossa, a Rua Azusa pegou fogo, as pessoas passavam em frente à igreja, já caía na unção, as pessoas passavam em frente à igreja, não conseguia deixar de entrar e tal. Cara, isso tem acontecido em algumas igrejas nos dias de hoje também. Mas o fato é que, às vezes, é muito fácil para a gente ser favorável ao avivamento quando a gente está protegido pelo tempo. Tipo, o avivamento foi naquele tempo. Quando você se permite estar distante do avivamento, tudo fica muito simples para você, tudo fica muito normal. As pessoas não conhecerem Jesus fica normal. As pessoas irem para o inferno fica normal. Né? Aí você fala, não, quando passar alguém na minha frente, mas assim eu prego. Não, cara, não é tão simples assim. A gente tem que ser um pouco mais hardcore assim nesse evangelismo, saca? Amém? Então, eu quero começar a te mostrar como que isso pode funcionar, que você já sabe o que você tem que fazer, certo? Você já sabe que se você ficar no sofá, no WhatsApp, no Instagram, até dentro da igreja, parado sem fazer nada, pouco resultado para evangelismo vai acontecer, certo? Isso você já sabe. Então agora vamos entender um pouco como ganhar, como fazer a diferença na vida das pessoas. Abram comigo em Atos 3:3. Tem hora que a gente cria uma estratégia, né? Muito simplista para ser evangelista, né? E que aí nessa estratégia muito simplista, o resultado não vem, também a gente nem reparou que não veio, né? Então eu quero te ensinar a reparar como que vem o resultado. E muito do que eu estou falando aqui, a gente está vivendo na prática, tá? A gente criou um grupo de evangelismo aqui na igreja, a gente já teve 2 reuniões, fomos para o shopping da Moca esses dias, 60 pessoas foram impactadas pela presença de Deus naquele lugar, foram liberadas orações de cura, palavras de conhecimento, tudo isso foi ensinado aqui. E se você quer ser evangelista também, a gente tem esse grupo, tá?
Se você quer ir para a rua fazer a diferença na vida das pessoas, depois fala comigo, tá bom? Mas vamos lá, Atos 3:3. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. E eles olharam firmemente para ele. E Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então disse Pedro: não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Em seguida, Pedro pegou pela mão direita do homem e o ajudou a levantar. No mesmo instante, o tornozelo dos pés ficaram firmes. E ele deu um pulo e ficou de pé e começou a andar. Então, entrou no pátio do templo com eles, andando e pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu que era o mesmo homem que agora está louvando a Deus. Amém? Aqui tem um negócio muito simples, que às vezes a gente passa muito desapercebido também. Nessa passagem, primeiro se manifesta o poder de Deus, depois o cara entra no templo. Primeiro esse cara é curado, depois ele vai ser ensinado, né? E às vezes a gente se preocupa muito em pregar a palavra no sentido do apelo, no sentido de fazer a pessoa repetir uma oração, mas esse cara devia até conhecer a Deus, porque ele estava na porta do templo. O que ele não tinha ainda era uma experiência com o poder de Deus. O que ele não tinha ainda era uma experiência com aquele Deus poderoso que poderia mudar a história dele, né? Então esse cara, ele estava lá na porta do templo, com certeza sabia que Jesus Cristo era real, mas ele nunca teve uma experiência com milagre. E aí tem um ponto, cara, a gente precisa ser alucinado pelo poder de Deus. A gente precisa ser ousado para entender que eventualmente primeiro vai acontecer um milagre depois da salvação. Teve um cara no meu trabalho, que é um gerente lá, e ele fazia alguns meses que não batia a meta. E ele sempre foi o melhor GRV, o melhor vendedor da Mizuno lá. E aí eu ensinei ele a fazer uma oração. Falei, cara, faz o seguinte, vou te ensinar a vender mais. Ele, sério? Você entende de vendas? Falei, cara, vem comigo. Eu falei, chega em casa à noite, bota o joelho no chão, fala para Deus assim, Deus, eu preciso disso, disso, disso em nome de Jesus. Ele falou, sério? Eu falei, tenta, né? Você já não está vendendo mesmo? Né? Aí ele foi para casa, não, sério, essa história é muito real. Eu estou evangelizando ele. E o cara é bem rico, tá, mas ele estava aflito, né? Porque, o cara ganha muita grana, aí para de vender, para de ganhar as comissões. E ele acabou de ter filho e tal, então ele está num momento bom, assim. Aí ele começou a fazer isso. Tá meio preocupado, né? Enfim, aí eu estou aproveitando também, né? É o meu chamado. Aí eu ensinei ele a fazer a oração em nome de Jesus. Vamos voltar para o cara aqui. Aí ele foi para casa, tal, fez isso 3 dias e foi numa reunião com um grande cliente nosso e ele vendeu. Aí ele voltou, Edu, rapaz, eu comecei a vender. Eu falei, lógico, cara, lógico. Ele, e esse negócio dá certo, né? Ensinei minha esposa. Eu falei, beleza, é isso mesmo. E agora, ele já é um discípulo. Ele já está caminhando, ele já está aprendendo de Deus. Mas ele conheceu primeiro o poder. Se eu falo para ele, não estou falando que as ordens dos fatores não alteram o produto, mas se eu falo para ele, cara, vamos fazer uma oração aqui? Pai, eu te recebo em nome de Jesus, amém. Ele não ia experimentar o poder de Deus. Talvez ele fosse salvo, mas ele não ia experimentar o poder de Deus. E agora que ele conheceu o poder de Deus, ele pode ser salvo e ganhar outros ainda. Então a gente tem que inspirar as pessoas nesse sentido. Esses dias eu fui almoçar com a Nara, e a gente estava no restaurante e tal, e no começo do ano, a gente lançou um desafio na Rede One e no Doxa, de que a gente deveria orar pelas pessoas na rua. A atendente do Starbucks, o cara do posto de gasolina, o cobrador do busão. A gente criou esse desafio para justamente aumentar a nossa sensibilidade em passar vergonha. Basicamente era isso que acontecia. Né? Porque a gente tem que vencer a vergonha para ser evangelista. Aí a gente lançou esse desafio e tal, e... lembrei. Aí um dia eu fui com a Nara, então é resultante desse desafio. A gente foi num restaurante, aí a gente comeu e tal, e a Nara já sabe, quando eu pergunto o nome do garçom é que eu vou orar por ele, né? O garçom atendeu a gente e tal, no final, eu perguntei qual era o nome dele, ele falou. Eu falei, cara, Deus colocou no meu coração que eu fizesse uma oração por você. Ele falou, faz agora, né? Eu falei, claro, vou fazer agora, calma. Aí eu fiz uma oração de 30, 40 segundos ali, bem tranquila. O maluco começou a chorar e a tremer no meio do restaurante. Eu falei, oxe, eu não falei nada. Aí eu já fiquei meio ligeiro, né? Ele começou a tremer e tal, a chorar ali. Ele, cara, eu tô muito nervoso, você falou tudo que eu precisava ouvir e tal, não sei o que lá.
falei nada. Eu falei, uau, então, peraí, a gente vai continuar essa parada, me dá o teu telefone aqui. Aí, na verdade, ele me adicionou no Instagram e mandou uma mensagem, ele falou, cara, minha vida mudou depois daquela oração, cara, eu tive uma experiência e tal, você tinha que ver o que você falou, tá? Eu briguei com meu pai de manhã, ele contou as histórias lá, e eu nem lembro que eu orei, mas foi 30 segundos, não dá para você fazer muita coisa em 30 segundos, certo? Mas o cara teve uma experiência com Deus. Aí eu falei, é agora. Aí eu mandei um áudio para ele, falei, meu irmão, repete essa oração aqui que eu vou fazer nesse áudio. Aí eu mandei a oração do apelo para ele. Aí ele mandou outra mensagem, repetir, cara, repetir. Ele mandou um áudio, eu falei, uau! Aí eu contei para ele o que acontece quando ele faz uma oração dessa, também pelo áudio. Falei, cara, acontece isso, agora você pode orar em nome de Jesus. Mano, esse maluco, ele era garçom no restaurante, trabalhava de domingo a domingo. Ele mandou um WhatsApp, aí agora ele já tem meu WhatsApp, ele mandou um WhatsApp. Velho, você não sabe, eu vou fazer faculdade e já mudei de emprego. E ele está quase, agora ele deve começar a vir para a igreja, porque ele mudou de emprego realmente e trabalha de segunda a sexta. Amém? Cara, então às vezes a gente tem que entender que o poder de Deus tem que se manifestar. A gente não precisa ter medo do poder de Deus. Você fala, não, peraí, a pessoa nem foi liberta, eu já vou curar ela. Cura! Ora! É o Espírito Santo, velho, saca? A gente tem que ter esse nível de ousadia. A gente precisa sair de casa determinado a orar pelas pessoas. A gente tem que sair de casa determinado a trazer alguém para o reino, determinado a amar o próximo. Cara, nenhuma saída de casa sua é normal. Você não pode imaginar que você vai sair de casa, pegar o busão, pegar o Uber, pegar o trem, o metrô, seja lá o que for, e falar, eu só vou para o trabalho, eu só vou para a escola, eu só vou para a faculdade. Cara, esse é o seu campo missionário, velho. Você tem que sair de casa falando, velho, aquele que cruzar o meu caminho, ele vai ser salvo. Você tem que sair de casa com essa disposição. Cara, toda vez que eu vou no Starbucks, a gente vai num café no shopping SP Market, que as mulheres já até sabem que eu vou orar por alguém lá. Ela, não, chegou o maluco da oração. Cara, você tem que sair disposto a orar pelo próximo. Às vezes você não vai ter aquele tempo de qualidade para a pessoa chorar, se derramar, confessar todos os pecados, mas compartilhe o amor. Porque imagina se todos nós orar por uma pessoa na rua por dia. Imagina que você orou por alguém, aí dá 10 dias eu encontro essa pessoa e eu vou falar de Jesus para ela. Ela fala, nossa, faz sentido, porque aquela moça loira lá, que eu nem lembro o nome, orou por mim um dia, eu acho que Jesus está realmente me procurando. Cara, se nós, um exército aqui de 500 pessoas, orar por alguém na rua todos os dias, o dia que o próximo for evangelizar esse, vai estar mais fácil. Se a gente criar essa cultura de orar pelos perdidos, independente de qual nível de relacionamento você vai criar com ele, quando eu chegar para evangelizar ele vai ser mais fácil. Quando você chegar para evangelizar o que ela orou vai ser mais fácil. Saca? A gente tem que estabelecer essa cultura, porque isso quebra cadeias. Amém? A gente tem que entrar nesse estilo de vida, e a gente precisa sair às vezes para a rua com essa meta. Fala, velho, eu não volto sem que uma pessoa seja curada. Saca? Eu não volto sem que uma pessoa possa conhecer a Jesus. Eventualmente você pode estar em casa assistindo Netflix e falar, vou descer do prédio agora só para ganhar alguém. Cara, a gente tem que ser inconformado com isso, cara. A gente não pode olhar para as pessoas e falar, nossa, tudo bem, que elas estão indo para o inferno, tudo bem nada. E quando você se dispõe a ser usado, Deus coloca palavras na sua boca. Existe um evangelista nos Estados Unidos, o nome dele é Will Hart. Ele tem um ministério lá, ele tem uma unção de cura. E um dia ele estava ele contou, né? Ele contou que estava num supermercado e ele estava passando uma pessoa, ele sentiu de orar pela pessoa, foi lá e orou. Senhor, cura a dor nas costas dessa pessoa, em nome de Jesus, amém. Ele via as pessoas enfermas e curava. Aí passou outra pessoa, Senhor, o Senhor pediu para orar por você, tal, Senhor, cura a dor nas costas dela, tal. Aí passou uma outra pessoa no outro corredor, aí ele se apresentava, não, meu nome é Will, tal, não sei o que lá. Deus colocou no meu coração para orar por você, Senhor, cura a dor nas costas dessa pessoa, tal, era só dor nas costas. E aí, chegou outra pessoa lá, aí já era a 10ª pessoa, aí ele foi se apresentar, tipo, eu sou o Will, eu tenho um ministério de cura nesse supermercado, e Deus colocou no meu coração para orar por você. E ele falou, gente, as pessoas só têm dor nas costas, que supermercado estranho. Aí o fato é que depois que ele parou de orar pelas pessoas, ele via que uma pessoa saía de bengala, outra de cadeira de rodas, outra mancando. Deus deu palavra, ele via a dor nas costas, mas ele orava pelas coisas certas.
E quando você coloca de frente de alguém que vai ser evangelizado, quando você está na frente de alguém que vai ser salvo, Deus vai te dar as palavras. Às vezes você quer ter muita clareza, Deus só precisa da sua disposição. Comigo é assim, quando eu vou orar por alguém, quando eu tenho uma palavra de conhecimento, primeiro Deus me mostra a pessoa, e depois que eu começo a conversar com a pessoa, que Deus me revela as coisas. Tem gente que tem mais clareza, tem gente que Deus fala na hora e vai lá e faz. Comigo eu tenho que dar o primeiro passo. E às vezes você tem que dar esse primeiro passo para Deus te revelar o que vai acontecer. Se você quer esperar tudo mastigadinho, velho, não vai ser assim sempre. Amém? Então, muitas vezes a gente é induzido a pregar loucamente para a pessoa, mas o poder de Deus acelera o processo. E aí, quando a gente prega com muita maestria, a pessoa até crê, e a gente pode pecar, nos gloriando dessa nossa eloquência. Mas, quando o poder de Deus se manifesta, ninguém tem dúvida de que foi o Espírito Santo. Então não tenha medo de orar pelo próximo, não tenha medo de falar, velho, essa enxaqueca aí vai ser curada. Esse tornozelo aí torcido não está com nada, Deus curou. Não tenha medo, é na ousadia que Deus manifesta o poder dele, amém? Em resumo, sabedoria e ousadia. Porque, cara, na boa, é pecado entediar as pessoas com o Evangelho. Você tem que amar as pessoas e você tem que liberar a palavra de vida sobre elas. Você tem que ser usado nesse sentido e não gerar na pessoa, vamos na célula, vamos na célula. Mas, cara, eu vou orar por você. Às vezes a gente fica só naquele convite de uma reunião social e a célula não é uma reunião social, ela é uma reunião de poder também. E lá as pessoas vão ser curadas, lá as pessoas vão ser salvas. Amém? Então, a gente precisa da compaixão que Jesus sempre teve e da ousadia dos discípulos. Cara, os discípulos de Jesus eram muito ousados, né? João 14:12, eu afirmo a vocês em verdade, quem crê em mim fará coisas maiores do que estas. Cara, depois que os discípulos ouviram isso, eles foram para Atos, no pique, velho. Né? Jesus fala para você, quem crê em mim faz coisas maiores, deixa eu ter a parada aqui, né? Quem crê em mim faz coisas maiores, você tem que ir para Atos, velho, no pique. Você tem que falar, que isso, velho, eu vou fazer a parada acontecer, Jesus vai me usar, eu vou ser instrumento dele. A gente precisa desse nível de ousadia para ganhar vidas, né? Em Mateus 9:36, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então, disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da colheita que mande mais trabalhadores. Existem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. Existem muitas pessoas que precisam conhecer o poder de Deus. E quando Jesus vê alguém longe dos caminhos do Senhor, o coração dele chora. Se o coração do rei chora, por que a gente vai se conformar? Se o coração de Jesus arde por aqueles que estão longe, por que a gente vai falar que tudo bem, uma hora chega a hora deles? A gente precisa entender essa compaixão de Jesus e ser parecido com ele nisso. A gente tem que olhar para o próximo e falar, meu Deus do céu, esse cara não pode sair da minha vida sem ter um encontro com Deus. Esse cara não pode cruzar o meu caminho e não saber que Deus é vivo, que Jesus é real, que Ele ressuscitou. Amém? E aqui, Jesus fala aqui nessa passagem sobre a aflição, né? Ele tinha compaixão dessa gente, e depois dessa aflição, Jesus dá uma instrução, né? Ele fala para os discípulos, orem para que Deus mande mais trabalhadores, porque as almas perdidas são muitas, mas os evangelistas são poucos. Tem gente que se entrega à aflição, olha uma aflição e fala, putz, velho. Mas tem gente que cai para cima quando Deus dá uma ordem dessa. E Deus está falando com pessoas que caem para cima aqui, amém? Jesus, Ele nos incita a orar para que Deus levante pessoas capazes de cumprir o seu plano, de levar as pessoas à salvação. Jesus, Ele fala aqui, nessa passagem, o verbo mandar significa ekbalo, que é mandar com violência, vai logo. Quando ele fala assim, peça para o Senhor que mande mais trabalhadores, essa palavra na tradução correta é, vai logo, peça que venha mais pessoas ousadas, mais pessoas tementes, mais pessoas alucinadas pelo reino. Não é uma orientação, pede para que venham pessoas que podem te ajudar, não, vá logo. Ekbalo significa vá logo, vai com ousadia, vai sem olhar para trás em algumas traduções. Às vezes, quando você vai pregar, você não pode olhar para trás. Esses dias eu estava vendo uma ministração, aí tem um pastor da Austrália que chama Brian Houston, ele é da Hillsong. E ele foi ministrar numa igreja tal, e ele tem a mania de acordar às 5 horas da manhã tal, para fazer o devocional dele. E ele estava dormindo no quarto de hóspede de um cara da igreja que ele ia pregar.
E ele falou, nossa, eu vou tomar banho. Ele foi pro banheiro, tomou banho, e ele esqueceu de levar a toalha. Aí, nossa, putz, esqueci de levar a toalha, ele contando, né? Ele disse que era 5 da manhã, né? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, falou, não, dá para ir, dá para ir. Imagina a cena, que ele tem 2 metros de altura, né? Ele olhou assim. Aí na hora que ele começou a correr no corredor, diz ele que ele ouviu o barulho de uma porta batendo. Aí ele foi olhar para trás, ele escorregou e caiu peladão no chão da casa da mulher lá, velho. Eu estou contando essa história só para mostrar que olhar para trás às vezes é perigoso. Tá? Deixa eu voltar aqui, é que eu lembrei. Mas essa palavra equibalo significa vai e não olhe para trás. E às vezes a gente tem que ir mesmo, sem medo. Quando você for olhar por alguém, quando você for orar por alguém, você não pode pensar assim, ah, tadinho, se não for curado. Você tem que, mano, tem essa fé violenta, saca? E depois eu vou falar aqui sobre como alavancar a fé. Porque às vezes a gente fala, não, aumenta a sua fé. Aí você fala, não, vou aumentar a minha fé então. E aí você fala, não, agora eu aumentei. Mas como você sabe que você aumentou? Depois eu trago alguma coisa aqui para te ajudar. E também quando você for dormir na casa de alguém, leva a toalha para o banheiro. Amém? Então, a gente pode apressar a vinda de Jesus como? Orando equibalo. Senhor, equibalo. Né? A gente tem que orar para que Deus envie mais trabalhadores. E se realmente a gente ama o reino de Deus, a gente vai nessa pegada, né? Porque a palavra diz, né? Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. A gente precisa estabelecer esse reino. Nós somos a concessionária autorizada para que esse reino seja estabelecido. A gente precisa ganhar vidas, porque, cara, Jesus só vai voltar quando todos forem evangelizados. Mateus 24:14, a gente falou aqui, né? Quando a palavra for anunciada para o mundo inteiro, então virá o fim. Cara, e a gente tem que olhar para esse fim, não assim, vou administrar para jogar bola. Não, cara, eu sou embaixador desse reino, os mesmos interesses de Jesus são os meus interesses. Responsabilidade para com o reino, amém? Então, na verdade, a igreja brasileira, ela foi construída, ela foi estabelecida, porque vieram missionários para cá. Missionários foram equibalo para o Brasil, e nós fomos evangelizados. Ou seja, nós somos a resposta de oração desses missionários. Nós estamos nesse ciclo, nós estamos nessa onda, e nós não podemos deixar essa chama apagar. Nós somos missionários estabelecidos por Deus para esse tempo. Então nós somos a resposta da oração. E o que eu quero falar para vocês? Equibalo é um estilo de vida. Não é assim, nossa, agora eu vou no evangelismo, que é todo primeiro sábado lá na igreja El Shaddai. Não, você vai para o trabalho, cara, você é um missionário. Você tem que orar pela pessoa do busão, você tem que orar pelo cobrador do ônibus. E você pode ser ousado e falar, cara, Deus colocou no meu coração que eu deveria orar por você. E é verdade, Deus está falando para você orar pelas pessoas, aonde você estiver. Você não pode falar assim, não, talvez, tal, não. Você vai lá no café, você fala para a pessoa, cara, beleza, já tomei o café aqui, mas eu vou orar por você. Uma vez eu estava num café com os jovens aqui, e a gente foi, tomou o café, pagamos, deu risada, aí a gente saiu do café, eu falei para esse discípulo que está aqui, eu falei, cara, vamos voltar lá no café? Por quê? Eu vou comprar uma água e orar pela mulher do caixa. Aí voltamos lá no café, oramos, foi uma experiência, a mulher falou, caraca, ainda bem que você voltou, eu estava precisando. Cara, você é a resposta de Deus para esse tempo, mas às vezes a gente não abre a boca, porque a gente está com medo, com vergonha, a gente está inseguro, e Deus está te dando a segurança de que você é um instrumento dEle. Amém? Então, a gente tem que entender que equibalo é um estilo de vida, porque a colheita é abundante, nada do reino de Deus é pouco, tudo é abundante. Se Ele cura mesmo, se Ele salva mesmo, se Ele liberta mesmo, tudo é abundante. E a gente ora sem fé, sem ousadia, com medo. Cara, viva a abundância do reino de Deus, vá e vença, porque Deus te escolheu para isso. A colheita é abundante e você precisa fazer parte desse movimento. Então clama ao Senhor para que Ele possa te usar. Ora por isso, faça jejum, mas não fica parado nesse movimento. O negócio está acontecendo e você tem que fazer a diferença. João 6,28 fala, para onde nós iremos se só Ele tem a palavra de vida eterna? Cara, não adianta a gente ser muito estrategista da nossa vida, como eu fico mais rico, como eu tenho o melhor emprego, como eu faço a melhor faculdade. Cara, Deus vai te dar tudo isso. Se você olhar para o reino dEle e falar, cara, eu sou um embaixador desse reino. Eu sou um instrumento desse reino. Cara, na boa, eu estou vivendo a fase de maior prosperidade da minha vida profissional, e é a fase que eu mais me dedico ao reino. E a fase, por outro lado, não que eu seja negligente do meu trabalho, mas que eu trabalho de uma maneira muito equilibrada. Cara, quando você
se deixa ser um instrumento de Deus, as coisas acontecem ao seu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é amor com obras. Não é aquele devocional que você faz, legal, 15 minutos de Deus, já estou amando a Deus. Não, é um amor com obras. Você precisa não orar 1 hora sem parar, mas você não pode ficar 15 minutos sem orar. Você não pode ficar 15 minutos sem saber que você é um servo de Deus. A sua vida não é dividida entre o sagrado e o secular. Você não acorda cristão porque você faz o devocional, vai para o trabalho e fica secular, depois volta à noite, vem para a igreja e vira cristão de novo. Não, cara, a sua vida é integral. Você está entendendo isso? Então você saiu para ir para o trabalho, põe no seu coração, alguém vai ser salvo nessa hora. Você está voltando, alguém vai ser salvo. Lá nesse grupo de evangelismo a gente tem uma meta de orar por 3 pessoas por semana. E às vezes o maluco vai entregar a pizza na sua casa, e vai falar, mano, eu vou orar por você. Cara, ora pelas pessoas. Amém? Então, a questão não é você conhecer a palavra, ser um super especialista na palavra de Deus. A questão é você desejar a palavra. A questão é você ter o coração da noiva que espera. A questão é você querer ver o reino acontecer. Amém? Então, Deus precisa te impactar com essa voz do equibalo. Ele precisa te impactar com esse mover e você vai sair daqui transformado nisso. Amém? E depois que isso acontecer, o que vai acontecer? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Depois que o mundo inteiro for salvo, a gente vai falar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? É essa geração que Ele está esperando. Você vai evangelizar, eu e você vamos evangelizar até Jesus voltar. Amém? Uma noiva apaixonada prega até que Ele venha. Está ficando claro? E cara, e na prática, como que isso tudo funciona? A gente precisa alavancar a nossa fé e vencer as coisas que nos traz paralisia. A gente precisa ter uma fé. Às vezes você quer ter fé, uma fé alavancada. O tempo acaba mesmo. Você quer ter essa fé alavancada, mas aí alguém fala para você, não, tenha mais fé. Aí como é que você tem mais fé? Você fala, não, eu tenho mais fé. Não necessariamente é só assim, né? Às vezes não é. E cara, pare para pensar. Existe um negócio que chama o ciclo da realidade, que é, o que eu vejo, se os seus olhos forem bons, tudo em sua volta será bom, certo? É o que está em Lucas 11:34. O que eu vejo, eu crio. O mundo que você vê, você cria. Você cria o seu mundo a partir daquilo que você vê. Os olhos são a janela da alma. Então, o que eu vejo, eu crio. E aí começa a importância de você se relacionar com as pessoas certas. Porque as pessoas que te influenciam têm o poder de mudar a sua história. Têm o poder de influenciar como você vai ser. Então, o que você vê, você cria. E o que você cria vira o seu mundo. E porque você cria o seu mundo, você se torna aquilo. Então, o que eu vejo, eu crio, eu sou. O que você é, você faz. O que você faz, você tem. Imagina que você vive num mundo onde o pessoal fala assim, como que está seu ministério? Meu ministério está mini e estéreo. A pessoa vem com essa, aí você fala, não, é que é difícil ganhar as vidas. Então você vê aquilo, aí você cria um mundo onde é difícil evangelizar. Aí porque você vive nesse mundo que é difícil evangelizar, você é uma pessoa que não evangeliza. Porque como você vai evangelizar num lugar que é difícil de evangelizar? Você criou essa realidade para você. E o que você faz? Você faz coisas que os evangelistas não fazem. E deixa de fazer coisas que os evangelistas fazem. E porque você se comporta dessa forma, você tem resultados oriundos disso. Né? Imagina, isso é uma crença limitante. Às vezes, alguém fala para você, existe uma brincadeira, tá? Mulher não sabe dirigir, é brincadeira isso, só para exemplificar. Mulher não sabe dirigir e tal, tinha que ser mulher. E aí você vê isso, aí você cria esse mundo. Aí quando você for arrumar uma eleita, você vai falar, não, mas minha mulher não vai saber dirigir. E aí você se comporta como uma pessoa que está nesse mundo, saca? Cara, se os seus olhos forem bons, tudo em sua volta será bom. Você tem que começar a se relacionar com as pessoas que alavancam a tua fé. Amém? Então, depois de um certo tempo na caminhada com Deus, você às vezes se depara com a seguinte desculpa. Poxa, a maioria das pessoas com quem eu me relaciono já são crentes, já são cristãs. Né? Quem está 10 anos, 5 anos na caminhada, já tem a maioria dos amigos cristãos, correto? E aí, por outro lado, quando você volta do encontro, você volta naquele pique, né? Você fala, uau! Mas você volta do pique e às vezes sem toda aquela maturidade para ganhar. Porque você tem muito amor de Deus, muita experiência com Deus, mas não tem Bíblia, não tem maturidade. E aí beleza, aí você amadurece um pouquinho na fé, e o que você faz? Você dá aquela desculpa, não, agora meus amigos são crentes. Né? E aí esse ciclo se repete. A gente volta para a desculpa acima, mas na verdade a gente cria desculpas porque nós temos medo. O
medo, não entenda o medo como um vilão. O medo é bom. Você está vivo aqui agora porque você tem medo. Se você não tivesse medo, você pulava do prédio, você se jogava na frente do busão. Se você não tivesse medo, você faria coisas abomináveis. O medo é bom. O medo te mantém vivo. No entanto, coragem, queridos, não é a ausência do medo. Coragem é fazer, inclusive, com medo. A gente precisa vencer o medo e vencer essa insegurança, porque nós temos alguém que nos enviou. Nós temos alguém que nos comissionou. Então, pelo amor ao próximo, nós temos que evangelizar. O nosso amor pelo próximo tem que ser maior do que o nosso senso de preservação. Amém? Tá ficando claro? Então, às vezes, para você vencer o medo, você só precisa de um plano e de um respaldo. O respaldo Deus já te deu. Deus já te deu. Marcos 16:15 disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. O respaldo Ele te deu. E o plano começa agora. Qual que é o primeiro passo desse plano? Começa simples. Você não precisa fazer no mover. Começa orando pelas pessoas no posto de gasolina, no café, no busão, pelo seu vizinho, Cara, você vai passar no caixa do supermercado, ora pelas pessoas, mas com sabedoria. Se você está lá no Pão de Açúcar e está aquela fila gigante, tenha sabedoria. A mulher não vai ter tempo para prestar atenção em você, mas se está só você no caixa, ora. Cara, é um sinal de Deus. Se está você na frente do cara, se está você na frente do caixa do supermercado, na frente da pessoa do Starbucks, se está só você e ela ora. Se tem uma fila gigante, toma cuidado, senão você vai ser tido como um chato. E é pecado entediar as pessoas com o evangelho. Então, começa pequeno. Se você só orar pelas pessoas, já é um bom começo. Mas se você já é sem vergonha, se você já venceu o medo, se você já venceu essa insegurança, o próximo passo é evangelizar radicalmente. O próximo passo é fazer a diferença, como muitos jovens aqui do Dox e da Rede One estão fazendo. O próximo passo é você ir e vencer a barreira do medo, né? O seu amor pelo próximo tem que ser maior do que o seu senso de preservação, porque o medo te preserva. A segunda parte é você entender que o evangelismo é uma conversa, só isso. E às vezes você precisa ser fluente nessa conversa. Às vezes você olha para uma pessoa e você vai conversar com ela, você fala assim: eu sou fluente em português, eu falo português desde quando eu nasci. A gente tem que ser estrategista na comunicação. A comunicação é um pilar do evangelismo. Quando alguém fala com você, quando você está falando com a pessoa e alguém fala com você, você tem que dar fluência para essa conversa. Alguém fala: nossa, eu estou com medo. Você não pode rebater: nossa, vence esse medo aí, Deus é contigo. Você tem que dar a oportunidade da pessoa se abrir, fazendo uma pergunta eco para ela. Ela fala: eu estou com medo. O que você faz? Nossa, medo? Me fala mais disso. Cara, é uma comunicação. Você não está rebatendo a pessoa com o evangelho. A gente tem que entender que comunicação faz parte do evangelho. O evangelho, parte do evangelho é uma conversa. Quando você for conversar com alguém, não se permita só você falar, embora você tenha as palavras de vida eterna. Se permita escutar, que aí você vai começar a treinar a empatia, você vai começar a treinar o seu amor para com o próximo, o seu interesse pelo próximo. Se você começar a fazer perguntas para as pessoas, você vai ser uma pessoa mais interessada pelo próximo. E a verdade é que muitas pessoas não são verdadeiras no evangelismo, porque elas só querem ganhar uma vida, elas não querem amar a vida. E quando você demonstra amor, quando você demonstra interesse, você ama. Então a gente precisa ser verdadeiro nesse evangelismo. Quando você vai se comunicar com alguém, fica de corpo presente ali, faça perguntas, demonstre esse amor. Não fica só preso num manual, mas se prenda num coração que não conhece a Jesus, se prenda num coração que precisa de uma cura. Vocês estão me entendendo? Parte do evangelismo é uma conversa. O evangelismo não acontece sem comunicação. E aí em alguns momentos você tem que ter sabedoria. Tipo, a fila do supermercado está cheia, calma. É 3h55, a pessoa está indo para o banco, você para ela e fala: é isso que te digo, a pessoa vai te mandar plantar batata. Cara, você tem que saber os sinais. As pessoas dão sinais de que se elas precisam ou não de Jesus naquela hora. E se uma pessoa está aflita, correndo para ir para o banco, que vai fechar em 5 minutos, calma. Talvez não seja aquela pessoa que você vai evangelizar naquela hora. Esses dias nós fomos para o shopping da Moca aqui, cara, nós falamos com 60 pessoas. Nessa estratégia de comunicação, nessa estratégia de perceber o momento, oramos por muitas pessoas, homossexuais, malucos, doidos, de tudo quanto é jeito, cara. As pessoas se abriram, as pessoas se comunicaram, porque nós treinamos fazer perguntas. Não é assim: agora eu vou fazer perguntas. Não, treina em casa. Faça isso com sua esposa, com seu marido, com seu filho. Você vai entender que quando você demonstra esse nível de interesse, até o seu relacionamento melhora. Amém? Não, está acabando. Amém. Cara, não, e pior que acabou mesmo.
Qual que é a conclusão aqui, galera? A gente tem que demonstrar esse interesse pelas pessoas. Então a questão não é você conhecer a palavra, a questão é você desejar a palavra. A noiva, ela se prepara pregando o evangelho. Então, cara, eu quero te dizer uma coisa. A partir de agora, você precisa começar a fazer algo na sua vida. Você precisa startar algo que estava parado. Coisas que você faz, você precisa continuar fazendo, você precisa desse discernimento. Mas coisas que você faz e está errado, você tem que parar para você ser esse instrumento de Deus. Anote uma coisa que você vai começar, uma coisa que você faz e vai continuar, e uma coisa que você tem que parar para que você possa ir e dar frutos. O primeiro homem, Adão, ele foi testado no jardim de delícias e falhou. O segundo Adão, ele foi testado no deserto e foi aprovado. Ele mudou o mundo e te chamou para fazer a diferença, amém? Fiquem de pé, vamos orar.